Então... Mas o que você não sabia, é que na live de hoje tem um bônus especial. Nós falamos sobre o Dia dos Fiéis Defuntos, nós falamos sobre o Dia de Todos os Santos, nós falamos sobre o Halloween, como nós prometemos lá no começo, mas agora, para nós finalizarmos, né, que está tarde já, a gente vai dar um bônus aí para vocês, falar sobre um outro assunto que também é muitíssimo importante, está relacionado aí com o Dia dos Fiéis Defuntos, né? Você já deve ter ouvido falar, e isso, às vezes, você pensa assim, mas isso é uma coisa que está longe da gente, é lá da cultura mexicana. Não, está tomando conta de toda a América Latina. E daqui a pouco, escreve o que eu estou falando, daqui a pouco vai chegar aqui no Brasil. Já chegou, né? Já chegou. Não, mas com força. Vai chegar porque já tem gente propagando vai chegar com tanta força que você vai ver nas escolas dos seus filhos da mesma forma que a gente vê o Halloween. Né? Então, toma cuidado, tá? Que é essa questão da Santa Morte. Tá? Então, a gente não pode confundir essa cultura, essa festa que eles têm lá da Santa Morte com a festa dos fiéis defuntos. A festa dos fiéis defuntos nós já explicamos aqui na live. Se você não entendeu, você coloca lá para tocar tudo de novo desde o início. Tá? A gente explicou bem explicadinho aqui sobre a questão dos fiéis defuntos. A Santa Morte é uma falsa devoção difundida em diversos lugares do México e em outros países da América Latina. E é um grande perigo que está batendo aí as nossas portas. Ela é representada com uma caveira enfeitada, certo? Segundo o gosto pessoal dos adeptos. Correto? Mas veja bem, vamos raciocinar uma coisa aqui. Não tem problema nenhum de você ter na sua casa, no seu escritório, em algum ambiente, uma caveira, né? De gesso, de madeira, de algum... O nosso querido reverendíssimo padre Serafim tem na mesa de cabeceira dele, exato. Né? Ele tem não tem problema nenhum você ter ali uma caveira. Grandes santos, né? Grandes santos faziam essa meditação, exatamente. Porque você olha para a caveira, você lembra aquela frase, né? Memento mori, né? Lembra-te de que vais morrer. Lembra-te de que vai morrer. Então, essa reflexão sobre a morte, sobre o dia da nossa morte, sobre estar preparado para a morte, sobre aceitar o gênero de morte que Deus preparou para nós, né? Sobre estar em estado de graça no momento da morte. Então, quando você olha aquela caveira, você faz essa meditação. Isso não tem problema nenhum. Que é necessário. Né? Agora, essa festa que começou lá no México e está se espalhando por aí, então eles vão pegar uma caveira de gesso, de algum material, vão enfeitá-la. E vão enfeitá-la de diversas maneiras, a gosto, né, da pessoa que enfeita. Coloca pérolas em volta, coloca pinta de cores, flores, coraçõezinhos, coisas coloridas, né, para chamar atenção. Tinha um caderno, né, isso já há muitos anos atrás. Eu terminei minha faculdade em 2005, tinha uma moça na faculdade com um caderno, na capa tinha essa tal dessa caveira. Talvez você já tenha visto. Ela tinha, assim, um olho da caveira ao redor, né? Tinha, assim, uns negócios como se fosse costurado. A boca também, como se fosse costurado. Uma flor e tal. Você já deve ter visto por aí essa caveira enfeitada. Faz relação a essa festa aí da Santa Morte no México. Mas o que acontece? Narcotraficantes, delinquentes, ex-prisioneiros, sequestradores, tudo gente boa, tá? Eles se aproximam, tá? Desta imagem, certo? Que é uma imagem muito controversa em si mesma, para pedir pelo êxito de seus crimes. Ué, então peraí, tem alguma coisa errada, gente. Se nós falamos aqui do Dia de Todos os Santos, que os santos são os nossos amigos, que estão lá no céu, e que nós podemos contar com eles, nós podemos contar com a intercessão deles para coisas boas. Para quem que eu vou... Eu sendo um bandido, para quem que eu vou pedir ajuda para os meus crimes? Pô, só pode ser para o demônio, né? Então, isso está relacionado ao ocultismo, não pode. Eles não podem... E é uma farsa, porque eles querem tentar relacionar a festa dos fiéis defuntos. Ah, é a festa da Santa Morte, da Buena Morte. Calma lá, tem alguma coisa errada aí. É um culto blasfemo, tá? E que também está ligado à prática da bruxaria,
certo? Tanto é que lá no ano de 2012, não é coisa nova não, tá? Membros de uma seita assassinaram no México 2 crianças de 6 e 7 anos e uma mulher já de 55 anos. Ambos morreram, né, as 2 crianças morreram degoladas em um ritual de sacrifício à Santa Morte. Então veja só. Se você tem ali uma seita que cultua uma entidade, que é essa tal da Santa Morte, representada por essa caveira, né? Que bandidos idolatram aquela caveira, pedindo bom êxito para os seus crimes. E aí começa a surgir notícias de rituais onde pessoas são sacrificadas, seres humanos são sacrificados para esta tal Santa Morte. É claro que é um demônio. Exatamente. É claro, não tem erro, né? É interessante porque no México mesmo existe a diocese de Vera Cruz e o porta-voz da diocese, o padre Victor Dias, ele falou, deu uma entrevista, né, e recordou que a morte não é santa. Lógico, a gente pede uma boa morte para nosso Senhor Jesus Cristo. E como o Raimundo falou, todos os dias também a gente já se configura ao gênero de morte que nosso Senhor quiser nos enviar. Mas nós pedimos uma boa morte. São José é o padroeiro da boa morte, né? Que nós pedimos. Mas a morte não é santa, não existe santa morte. A morte não é santa. Aqui na Igreja Católica não existe nenhuma santa morte. Falou aí o padre Victor Dias, nos relembrando, né? Recordando por quê? Cristo veio para vencer a morte e o pecado. Por isso nós não devemos celebrar a memória dos fiéis, né? Que nós precisamos, aliás, celebrar a memória dos fiéis que estão na graça de Deus. Então, essa falsa Santa Morte aí, ela é conhecida como San la Muerte, Senhor da Boa Morte, Senhor da Paciência, isso tudo lá no México, e como o Raimundo falou, está se espalhando, por aí. Nosso Senhor de Deus e a Morte, Santo Esqueleto, Ayucaba, né? Tem esse nome por aí também. Senhor que tudo pode, enfim, e Santinho, eles também chamam essa Santa Morte. Nos Estados Unidos também, uma grande parte da população ali fronteiriça com o México, né, que são pessoas que a gente sabe, né, que atravessaram a fronteira, que moram naquela região ali, também tem esse culto dessa Santa Morte. O padre falou uma coisa bem certa, você não vai encontrar nenhuma paróquia no mundo dedicada à Santa Morte, você não vai encontrar nenhuma imagem, um altar com essa caveira aí, esse esqueleto aí, que tem tantos nomes diferentes ali, vai encontrar dentro da Igreja Católica. Não, isso não é católico, isso é demoníaco, isso é pagão, isso é um culto, uma seita que inclusive tem sacrifícios humanos. Então, cuidem principalmente dos seus filhos, porque o demônio sempre visa as crianças, primeiras crianças, para tirar a pureza das crianças, para tirar a inocência das crianças. Tá? Então, se de repente o seu filho chegar lá, fez um desenho no caderno de uma caveira lá, não, mas é porque é o dia da Santa Morte. Você tem que... O seu papel de pai, de católico, é de ser o primeiro catequista, de ensinar que aquilo ali não é católico. E até porque também pode ter algum amiguinho da escola que, de forma inocente, tenha isso, né? No material escolar eles colocam. No estojo, no caderno. Caderno, né? Exatamente. Papel de embrulho, não, papel que encapa os livros, né? Eles fazem tudo isso justamente para colocar no universo infantil. Tem um comentário ali da Cristiane. Obrigada pela informação, não sabia sobre essa festa. Pois é o que a gente fala, né? Muitas vezes esses negócios entram por aí, a gente até já viu por aí em alguma rede social, de repente, né? No caderno do vizinho, na camiseta, né? Camisetas também já vi. Camiseta para criança, né? Traficantes no México costumam tatuar no braço, no peito, essa caveira aí, que é essa tal da Santa Morte, né? Exatamente. Então fica ligado. Eu já vi, olha só, uma moça que tem uma coisa de festas, assim, pintar nas crianças essa caveirinha em uma festa infantil. Imagina. Né? Não é católica, não é nada, né? Tá, mas, enfim,
faz essa apologia aí dessa Santa Morte. Isso não é nada legal, remete ao ocultismo também, e tem práticas inclusive de bruxaria, né? Então exatamente. A gente tem que ficar ligado e tem que ficar muito ligado mesmo para que a gente não caia aí nesse engodo, né? Que é, na verdade, nada mais, nada menos que um grande engano que Satanás faz, né, com as almas, para perder as almas. Então, essa é a grande... E para tirar a devoção correta, verdadeira, né? Os fiéis católicos, eles cultuam, né? Eles comemoram o Dia das Almas, o Dia dos Fiéis Defuntos, eles rezam, eles fazem práticas piedosas, novenas, ganham indulgências para as almas. Vamos tirá-los de lá e vamos colocá-los numa festa pagã, né? Que quem vai ser cultuado sou eu, porque o demônio ele sempre quer ser cultuado, né? Ele sempre quer ser adorado. Então isso aí é uma artimanha, mais uma artimanha demoníaca que a gente tem que abrir os olhos em respeito a isso. Mas que bom, fiquei feliz que já foi útil para a Cristiane, né? Como ela falou ali. E quem sabe será ainda para outras pessoas, exatamente, porque a própria Cristiane vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. Vai, né, Cristiane? Né? Vai. E outras pessoas que vão assistir, que vai ficar gravado, que sirva para bastante gente, tá bem?